Certo. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês estão vendo essa palestra, do YouTube. Hoje a gente está recebendo a professora Sofia Stein. A gente tem uma grande felicidade de poder receber a professora Sofia aqui, ainda que de maneira remota, aqui na Universidade Federal do Maranhão. A professora Sofia, para quem ainda não conhece, acho difícil, muita gente conhece, que tem interesse nos temas que ela trabalha, mas a professora Sofia é professora da Unicinos, lá no Rio Grande do Sul. Ela pesquisa nas áreas de filosofia da linguagem, epistemologia e ciências cognitivas, é bolsista de produtividade do CNPq, foi presidente da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, atualmente é presidente da Associação de Filosofia e História da Ciência, do CONISUL. A professora Sofia desenvolve pesquisa desde uma perspectiva naturalizada, questões relativas à aquisição linguística e à compreensão do significado de frases, assim como teorias da percepção e dependência que conteúdos têm de capacidades inatas ou de aprendizagem social. Também escreve sobre possíveis referências de conceitos psicológicos e neurocientíficos no âmbito da pesquisa multidisciplinar. Então, hoje a gente vai ter a fala e a palestra da professora Sofia com o título Cognição e Linguagem, do naturalismo filosófico às neurociências. Muito obrigado novamente, professora. Você tem a palavra. Certo. Bom, muito obrigada, Ederson. Agradeço imensamente o convite e realmente estou longe, né? Estou do outro lado do Brasil, mas me sinto um pouquinho aí no Maranhão, em São Luís, né? Eu tenho parentes que contam algumas histórias das belezas aí da cidade, né? E, bom, você já me apresentou, eu agradeço a audiência, agradeço ao coordenador, ao professor Henrique, e também a quem está assistindo, alunos e professores, pesquisadores que estão assistindo, alguns daí mesmo, né, da Federal do Maranhão, do programa de pós-graduação em filosofia, e outros vários outros lugares do Brasil e talvez do exterior. Bom, alguns, como o Ederson falou, já podem ter me assistido ou lido alguns artigos que eu escrevi. Hoje, então, eu vou falar sobre cognição e linguagem a partir da perspectiva naturalizada da filosofia, né, e das neurociências. Tá? Eu vou iniciar com alguns pressupostos da filosofia naturalizada, né, e depois eu vou passar a exemplos mais específicos, tá, para mostrar, então, como que essa visão mais abrangente da filosofia naturalizada pode ser aplicada a questões mais específicas que já eram filosóficas, que se tornaram parte das ciências cognitivas e das neurociências. Tá? Então, uma questão fundamental hoje, e que a filosofia durante algum tempo não levou em consideração, é que nós temos muitas capacidades inatas, né? Embora se falasse na era moderna em apriorismo, o inativismo revolucionou mesmo a nossa visão filosófica da cognição humana, né? E, além disso, junto com uma nova visão da cognição, nós temos uma nova visão da comunicação humana também hoje, né? Muitos filósofos e historiadores da filosofia já nos alertam de que o século XX olhou para a comunicação de uma forma diferente dos outros séculos, porque, em vez de partir do sujeito para explicar a linguagem, partiu da sociedade, né, das relações sociais. Então, isso é algo que se mantém quando a gente faz filosofia naturalizada, né?
A filosofia naturalizada hoje, ela pode levar em conta muitos experimentos, tanto das ciências cognitivas, de uma forma mais abrangente, quanto das neurociências, né, de forma mais estrita. Mas mesmo uma filosofia naturalizada, ela ainda assim tem que ser crítica, né? Então, algo que é parte da minha pesquisa é dizer, né, afirmar que o localizacionismo neurológico está errado, né? Muita gente tem feito isso, já quando os conexionistas começaram a conversar, se fez isso, mas eu tenho uma abordagem semântica, filosófica, das ciências cognitivas e das neurociências, né, que diz que existem caminhos flexíveis de representação e dos processos cerebrais. O que significa o seguinte, né, que, de um ponto de vista metacientífico, filosófico, a gente pode dizer que não há como localizar no cérebro os caminhos da compreensão e da linguagem, e nem da cognição de uma forma exata. Tá? Então, há sempre uma certa flexibilidade nesses caminhos da cognição e da linguagem no sistema neurológico e também no sistema corpóreo como um todo. Né? E, além disso, é importante, para mim, do ponto de vista naturalizado, a teoria da mente psicológica e a hipótese do cérebro social biológica. Né? Então, é importante, eu vou mostrar um pouco, falar sobre isso mais adiante, então é importante a gente entender que aquilo que a filosofia falava sobre o ser humano na antiguidade, na Idade Média, na modernidade, né, sobre a mente humana, sobre a cognição humana, hoje passa por uma compreensão de que as mentes humanas, elas se relacionam naturalmente, né, de uma forma que era desconhecida antes para os filósofos, né? Então, hoje se sabe que as mentes estão conectadas, às vezes, automaticamente entre si, e isso não era algo, não era um saber, né, da Idade Moderna, por exemplo. Então, os solipsistas achavam que tinha que haver toda uma argumentação ou a favor, por exemplo, Descartes, né, a favor do solipsismo inicialmente, e depois justificar por que o solipsismo não se sustentava. Então, assim, a discussão sobre o solipsismo passava por uma tentativa de afirmar que as mentes não estavam completamente isoladas, na verdade. E hoje a gente sabe que elas não estão naturalmente isoladas, pelo contrário, elas estão naturalmente conectadas. Então, vou mostrar alguns exemplos depois que demonstram isso. Né? E, além disso, hoje também é muito importante entender que, mesmo quando se faz uma filosofia naturalizada, que leva em conta as descobertas das ciências naturais, biológicas e neurológicas, a gente tem que levar em consideração que a sociedade, ou seja, as relações sociais, não existe uma filosofia naturalizada apenas que leve em conta apenas o cérebro ou o sistema neurológico, né, de forma isolada. Então, nós temos que seguir as orientações do que a gente chama de novas ciências cognitivas, que afirmam um tipo de enativismo, né, da cognição, ou teorias da cognição corporificada. Né? E essas teorias da cognição corporificada, por sua vez, elas dependem da hipótese do cérebro social, ou seja, da hipótese de que o nosso cérebro ele é corporificado, ele está sempre dentro de um corpo, né? E esse corpo está sempre se relacionando socialmente. E é isso que faz com que a gente alcance conhecimentos, né, como nós alcançamos,
e a gente também consiga se comunicar da forma que nós nos comunicamos, tá? Bom, aqui já está um pouco, eu já expliquei, né, isso aqui. Ainda existem algumas discussões sobre, várias discussões sobre a questão das representações humanas, né? Então, não se tem clareza, e isso é um problema a ser debatido e investigado daqui para frente, né? Sobre o que são exatamente aquilo que nós chamamos de representações, né? Sejam imagens, sejam proposições, certo? Então, nós não há uma clareza sobre a noção de representação. Bom, já é uma noção criticada, né? O Richard Rorty tem uma crítica da mente como espelho da natureza, que é super importante, mas também dentro das novas ciências cognitivas, por exemplo, o Andy Clark vai mostrar como é difícil chegar a um acordo sobre o que é uma representação, né? E, principalmente nas novas ciências cognitivas, alguns, como Varela, questionam se existem, de fato, representações, né? Alguns chegam a ser céticos em relação à existência de representações na mente humana, né? E outros, um pouco mais moderados, dizem que, na verdade, o que a gente pode negar a existência seriam as proposições, aquelas proposições que Russell, das quais fala Russell, por exemplo, Bertrand Russell, na filosofia da linguagem. Né? Bom, então eu vou falar um pouco da importância, inicialmente, das neurociências para a filosofia naturalizada, eu já comecei, né? Depois falar das nossas disposições inatas e, por fim, falar da dimensão social das neurociências. Tudo isso para mostrar como que a filosofia pode aproveitar os conhecimentos das ciências para se naturalizar e para responder problemas antigos da filosofia, e também para mostrar alguns detalhes importantes, né, que são importantes para a filosofia realmente levar em conta, né, como o inatismo, né, e a neurociência social, né, que depende também da noção de cérebro social e da noção de sistemas dinâmicos, né? Bom, são muitos conceitos, mas então vou apresentar alguns deles. Para quem não acompanha ainda, as ciências cognitivas, a filosofia naturalizada, ela não necessariamente, mas ela pode se inserir dentro das ciências cognitivas. E as ciências cognitivas nasceram de uma forma mais formal, né, num curso de graduação, nos anos 80 nos Estados Unidos, e depois se expandiram para a Europa, e também agora tem na Ásia e na América Latina também. É menos, mas tem. Então, embora nós tenhamos, no início do século XX, o computacionalismo, a filosofia da inteligência artificial, né, e o funcionalismo que o Putnam, por exemplo, sustenta, é a partir dos anos 80 que vocês têm assim, uma formalização acadêmica da área de ciências cognitivas. E isso significa que pesquisadores da filosofia, da psicologia, da linguística, da inteligência artificial, da antropologia e das neurociências se unificaram em departamentos, né? E começaram a montar cursos de graduação, pós-graduação, especialização, que tentavam responder questões sobre o que é a mente humana, o que é o conhecimento, como que funciona a linguagem, como que funciona o desenvolvimento cognitivo das crianças, como que as pessoas atentam a objetos do meio, com que atenção elas dão aos objetos, como é que a percepção se desenvolve nos seres humanos.
e outras questões além dessas, né? Então, isso é muito interessante, isso ainda está chegando aos poucos no Brasil, e mesmo nas agências financiadoras, ainda a multidisciplinariedade não é algo consistentemente defendido e financiado, mas é extremamente frutífera essa participação, né, de muitas áreas para resolver certos problemas filosóficos e científicos. Bom, eu considero que uma parte muito importante dessa revolução toda cognitiva é a defesa de que nós somos seres geneticamente determinados e temos muitas disposições inatas, né? E então, por exemplo, entre as disposições inatas está a nossa capacidade de reconhecer faces, né? A nossa imensa complexidade neurológica, em parte, se deve a essa necessidade de reconhecimento de faces, né? E quando se fala em capacidade neurológica ou complexidade neurológica, a gente fala em milhões de sinapses acontecendo simultaneamente, né? E os neurocientistas, hoje, entre eles, tem uma neurocientista que eu gosto muito, que é a Rebecca Sachs, que tem trabalhado cada vez mais com crianças, né? A psicologia do desenvolvimento é uma área que, assim, está dando muito pano para manga, né? As pessoas estão muito interessadas porque nos traz muito esclarecimento acompanhar as crianças aprendendo. Isso até um autor que eu gosto muito, né? O Willard Quine fala também a respeito disso, né? Então, a Rebecca Sachs enfatiza bastante que o nosso cérebro se desenvolveu evolutivamente, em grande parte, para reconhecer as faces dos outros seres humanos, né? As milhares, na verdade, né, dezenas, centenas, milhares de faces que nós reconhecemos todos os dias, ou seja, às vezes nós apenas reconhecemos para saber, essa pessoa está irritada no trânsito, nós não conhecemos a pessoa, mas às vezes, claro, nós reconhecemos faces muito familiares dos nossos parentes e nós precisamos estar atentos ao que eles querem, ao que eles precisam, né? Então, com isso, esse reconhecimento, ele é parte da nossa capacidade de socialização, né? Uma parte importantíssima da nossa capacidade de socialização. O Darwin já observava muito isso, tanto que ele tem um livro importante sobre as emoções, né? Onde ele fala dos padrões de expressão de faces que dá para encontrar em toda a humanidade, né? Mas, enfim, então isso é uma das bases para a gente naturalizar a filosofia da cognição e da linguagem. É muito importante entender as nossas capacidades inatas e, entre elas, essa capacidade que exige uma boa parte da nossa complexidade neuronal, que é a identificação de faces, né? Algo também importante, que é mais metodológico, é entender que a filosofia naturalizada ela não se unificou, ela não se uniu às outras ciências apenas de uma forma teórica, ela se uniu também de uma forma instrumental, né? Então, nós, na Unicinos, tivemos a audácia de comprar um aparelho de eletroencefalografia que nós encomendamos em 2012, né? E que chegou na Unicinos aqui em 2013, nós estávamos testando ainda o aparelho, mas o nosso chegou em 2014 no Laboratório de Filosofia Experimental e Ciência e Estudos da Cognição. Então, o nosso laboratório tem feito alguns experimentos, na pandemia tivemos que interromper, né, com eletroencefalografia para identificar padrões cerebrais durante algumas atividades cognitivas e linguísticas, semântico-linguísticas, né?
E dá para usar também em testes ligados à moralidade e à ética também, ainda não foram efetuados, mas foram planejados já. Bom, e teorias da percepção também podem ser investigadas bastante bem por meio desse instrumento de EEG. E o instrumento, basicamente, o que ele faz é ler, registrar, né, os impulsos elétricos cerebrais do encéfalo, né, e transformar esses sinais em gráficos. E os testes que a gente faz com E-Prime, por exemplo, são testes que com figuras ou com palavras com sequências de palavras que se transformam em frases, etc., e que registram o que a gente chama de potenciais evocados, ou seja, quando uma pessoa vê uma maçã e depois a palavra azul, o cérebro dá para registrar, né, um sinal, ou sinais do cérebro em cada eletrodo, né, de forma a perceber que a pessoa se surpreendeu com a relação entre maçã e azul, por exemplo, né, porque não há justamente uma relação entre maçã e azul, maçãs não são azuis. Então, o que a gente, em geral, faz nos testes é suscitar, né, sinais de surpresa, né, que fazem com que a gente entenda que a pessoa sabe que maçãs são vermelhas ou que maçãs são verdes, por exemplo, num teste com figuras e cores, né? Existem outros testes, até que eu descrevi com um aluno meu, o Ricardo Pereira, em alguns artigos, né? Vários outros testes. Alguns deles nós fizemos, um deles com semântica, ou seja, quando a gente colocava frases, por exemplo, Aristóteles a República foi escrita por, e a gente colocava Aristóteles, e então os filósofos se surpreendiam, né? O cérebro se iluminava porque havia um tipo de rompimento de expectativa, né? E nesse momento, então, o sinal muda e vocês têm o que a gente chama de potencial evocado, né? Uma das dificuldades, claro, é a localização de onde provém o sinal mais forte, né? Porque você tem muitos eletrodos, no nosso caso nós temos 128, então eles registram no scalpo, né, os vários sinais, e existem alguns algoritmos que conseguem, por meio de hipóteses algorítmicas, determinar ou supor de onde provém o sinal mais forte, né? O sinal evocado mais forte, né? E aí a gente consegue fazer algo que é similar às tomografias ou às ressonâncias magnéticas, né, computadorizadas, que é localizar a fonte da maior ativação no cérebro. O cérebro está sempre alerta, todo ele, sempre conectado, né? Mas a gente consegue fazer isso. Bom, então, uma coisa interessante que dá para representar essas ativações, inclusive por meio de fórmulas físicas, né? Então, isso não vou discutir hoje, mas é uma questão para o reducionismo, para discussões sobre o reducionismo, né? A gente consegue representar sinapses, né, por meio de equações da física. E, além disso, aqui, por exemplo, um diagrama, né, de um sinal evocado com o momento, né, o milissegundo em que ocorreu o estímulo, por exemplo, em que a pessoa viu a maçã na tela, né, o input, e o momento em que deu se deu a reação do cérebro, né, com um tipo de pico, um tipo de spike, uma alteração, né, de potencial elétrico a certo milissegundo ali.
né? Aqui são outros gráficos do que acontece, então, do que é registrado por meio da eletroencefalografia. E a gente tem que recortar esses gráficos. E o software, ele recorta para a gente é só programar que ele faz os recortes dos inputs e outputs, e exatamente, né, quando ocorre o input e o output, e a gente consegue comparar entre pessoas o que aconteceu, né, entre sujeitos investigados e também no mesmo sujeito em ocasiões diferentes. Bom, isso é um exemplo a mostrar o que seria uma pesquisa, né, naturalizada, ou seja, o filósofo ele pode participar dessas pesquisas, né? Ele pode se formar, ele pode estudar para participar dessas pesquisas com outros pesquisadores da computação. A minha experiência é de que as pessoas têm que ter formação bem integral, sabe? Não adianta muito você colocar pessoas assim com formações muito só específicas dentro do laboratório, elas têm que dialogar, e para dialogar elas têm que ter uma formação um pouco assim multifacetada, né? Mesmo que elas não sejam especialistas em computação, tem que entender um pouquinho, enfim. Então elas têm que poder se comunicar dentro do laboratório. Aqui um pouco repetição do que eu já falei sobre o reconhecimento de faces, a importância, né, do reconhecimento de faces. E vocês vejam alguns exemplos mais de inatismo, né? Na percepção, por exemplo, nós todos percebemos de forma semelhante, né? Então, nós todos, por exemplo, corrigimos sombras, iluminação e sombra em superfície, né? Porque nós somos condicionados de forma inata, geneticamente determinados a corrigir, né? Então, o quadrado A e o quadrado B, aqui nesse exemplo, eles têm, assim, de um ponto de vista não perceptivo, né, a mesma tonalidade, tá? Eles têm a mesma tonalidade, mas, do nosso ponto de vista, A é mais escuro do que B, tá? Se você tirar o A, recortar o A do contexto e o B do contexto, você vai perceber que eles têm a mesma, eles têm a mesma tonalidade. Mas dentro da figura, nós enxergamos ambos de formas diferentes. Nós esperamos que B seja branco, A seja preto, tá? B, só que B está na sombra e A está iluminado. E como que nós fazemos? O nosso cérebro ele vai corrigindo as iluminações e as sombras do que a gente percebe conforme os objetos que a gente está vendo, conforme a situação que a gente está observando, tá? Isso ele faz constantemente, o tempo inteiro. Por isso que a gente vê uma parede branca, mesmo na sombra, a gente ainda diz que ela é branca, né? E uma parede, digamos, azul, mesmo que uma parte dela esteja iluminada e a outra sombreada, a gente diz que a gente ainda pode afirmar que ela tem a mesma cor, né? Porque o nosso cérebro corrige, né? Corrige as nossas primeiras sensações, né? E corrige observando onde tem sombra, onde tem iluminação. Outra correção que o cérebro faz é com os objetos 3D, obviamente, né? Sofia, desculpa interromper. Acho que essa mexendo no fone de ouvido e o som baixou um pouco aqui. Vê se melhora um pouco. Desculpa. Testa novamente o som aí, porque baixou. O som baixou? Vocês não estavam me escutando, Ederson? Estava baixo. Tá. Eu vou colocar o microfone mais perto da boca, tá? Obrigado. Bom, então aqui o princípio de percepção aberto também mostra a nossa capacidade inata, né? Então, nós corrigimos superfícies que a gente poderia dizer que são em duas dimensões,
para ver 3 dimensões, né? Então, em vez de ver um triângulo, a gente vê paredes simétricas correndo paralelas. Isso é feito no cérebro, essa correção, né? Bom, outras funções inatas são a função de falar, a função de escutar. Não é que a fala seja completamente inata, mas sem, por exemplo, a região de Broca, você não consegue, você tem afasia, né? E sem a região de Wernicke no cérebro, você tem uma afasia sensória, receptiva, né? A pessoa não compreende. Então, quando existem lesões no cérebro, ocorrem disfunções, né? E disfunções de forma que a pessoa não consiga mais ou não falar ou não compreender, né? E também, como o caso do Finneys Gate mostra, é possível uma pessoa perder a capacidade de socialização, capacidade moral e ética, se ela tem uma área do córtex pré-frontal, do lobo frontal, atingida, lesionada, né? Então, isso mostra a nossa dependência inata do cérebro, né? Bom, entrando, então, na parte um pouco mais filosófica, tudo isso, além de o filósofo poder ir no laboratório participar, né? Nós podemos também, como filósofos, pensar questões bem teóricas dentro do laboratório, às vezes de um ponto de vista meta-científico, né? Analisando o que nós e os outros cientistas estão fazendo, né? Então, uma questão que é possível investigar hoje, olhando para as neurociências e para as pesquisas, é repensar as atitudes proposicionais, né? Como atitude de eu acredito que está chovendo, ou ele pensa que, né, vai, sei lá, a filosofia brasileira vai mudar, ou algo assim, né? Então, as atitudes proposicionais, elas podem ser analisadas quando são usadas nas experiências de neurocientíficas, né? Porque um neurocientista ou um filósofo, quando ele analisa as medidas de EEG ou as imagens de ressonância magnética, ele vai sempre dizer assim, essa pessoa está representando uma maçã, ou essa pessoa acredita que maçãs não são azuis, ou essa pessoa acredita que Aristóteles realmente escreveu a República, né? Então, se usam muitas atitudes proposicionais nas pesquisas neurocientíficas, e o filósofo é capaz de analisar esse uso e questionar esse uso, né? Criticar esse uso. Né? Mas não precisa ser só filósofo. Dentro da neurociência existem alguns psicólogos ou neurocientistas que já estão analisando isso. E eles descobriram que existem áreas do cérebro que são usadas quando uma pessoa atribui a outra uma atitude proposicional, né? Ou quando a pessoa está atribuindo a si própria uma atitude proposicional, tá? E isso significa quando nós mentalizamos, ou quando nós, então, atribuímos algo, uma atitude proposicional a outros ou a nós próprios, né? Existem algumas áreas do cérebro que funcionam, né? E enquanto que existe todo um sistema diferente de conexão neuronal, quando nós estamos meramente falando ou percebendo fatos externos que não têm relação nenhuma com mentes humanas, né? Tá? Isso é muito interessante, tanto do ponto de vista de alguém que está simplesmente na psicologia pensando mentes, né, ou na terapia, e também do ponto de vista metacientífico-filosófico, quando o filósofo está pensando o que é uma atitude proposicional.
né? Aqui, por exemplo, é esse conjunto de áreas aqui do cérebro que é mais ativada quando a pessoa está mentalizando, então, quando ela está atribuindo atitudes proposicionais. É o córtex dorsomedial pré-frontal, junção temporoparietal, lobo temporal anterior, claro, e giro frontal inferior. São as principais, existem outras, obviamente, que se ativam também. Tá? E aqui essa área seria a posterior e superior temporal, o sulco, né? Posterior superior temporal. Esse sulco, ou sulco temporal superior posterior, esse sulco, ele é ativado sempre que a gente observa algo que está externo a nós, externo ao nosso corpo. Bom, como eu disse, então, é muito importante essa pesquisa mais específica do cérebro e das neurociências e das ciências cognitivas para a filosofia naturalizada participar e refletir a respeito, mas também, e aí o inatismo é fundamental, mas hoje também é super importante pensar as neurociências como neurociências sociais, tá? Para fazer filosofia, tá? E para as neurociências sociais, foi muito importante, foram muito importantes as teorias da cognição corporificada, que se inspiraram nas teorias dos sistemas dinâmicos do início do século XX da biologia, né? Ou seja, o cérebro, ele sempre está interagindo com o corpo, e o corpo e o cérebro estão sempre interagindo com o meio, e nesse meio você tem seres vivos e você tem seres inanimados, né? E é isso que provoca mudanças no corpo e no cérebro e reações do corpo e do cérebro, né? Então, não tem como simplesmente a gente fazer uma análise filosófica ou científica do cérebro sem pensar no cérebro corporificado e situado, né? Integrado ao meio, tá? E por causa dessas conclusões, nós temos hoje aparelhos como esse aqui, que é mais recente, né? Que é um espectroscópio, né? E esse espectroscópio, eu não manejei com ele ainda, não conheço pessoalmente, mas ele permite que se leia os sinais cerebrais de pelo menos 2 pessoas simultaneamente, né? Enquanto elas estão interagindo em algum tipo de atividade social, né? Nesse caso, são 2 crianças fazendo um quebra-cabeça em conjunto, né? E isso nos dá muito mais dados sobre o que acontece quando nós estamos nos comunicando ou cooperando, fazendo algo em conjunto socialmente, né? E que é o que nos interessa bastante, inclusive do ponto de vista cognitivo, né? Bom, esses novos aparelhos, eles surgiram e estão sendo aperfeiçoados em grande parte porque existem neurocientistas, psicólogos, linguistas e pedagogos, né, que estão muito preocupados em dizer que o localizacionismo está errado, ou seja, que não existe um lugar, por exemplo, do conceito de maçã no cérebro, tá? Ou não existe um lugar dos neurônios que se ativam quando eu vejo um objeto azul, tá? Então, existem cada vez mais cientistas que dizem que há uma flexibilidade cerebral, né, na compreensão da linguagem e também na percepção, né? Embora a gente tenha a possibilidade de localizar algumas áreas do cérebro que são mais ativadas, menos ativadas durante certas atividades, né? Então isso não é descartado, mesmo quando as pessoas estão falando, mesmo não, principalmente quando as pessoas estão falando, pensando de forma gramatical, conceitual, né? Dá para perceber que o cérebro é muito maleável, é muito plástico, né? Então, aqueles mapas conceituais que os linguistas faziam, eles estão
cada dia sendo mais questionados, né? De fato, a existência deles, embora ainda existam os localizacionistas, então isso é uma discussão em andamento, tá? Enfim, então tem exemplos de experimentos que tentam mostrar justamente isso, que a compreensão, por exemplo, de palavras como pensar, então de atitudes proposicionais, né? Eu penso que vai anoitecer logo, por exemplo, essas atitudes proposicionais, alguns dizem que elas ativam a compreensão delas ativa partes do cérebro de forma malhável, de forma flexível, né? Ela pode ativar numa pessoa uma cadeia, uma rede neuronal um pouco diferente, ou bastante diferente da cadeia neuronal que ela ativa em outra pessoa, embora a gente possa descobrir algumas sobreposições ou semelhanças, né? Bom, isso ajuda, inclusive, eu acho, a criticar as teorias da proposição clássicas ali do início do século XX. Eu já fui questionada, assim, meio bastante criticamente sobre isso, por como aplicar, né, experimentos diretamente numa discussão analítica filosófica, mas eu acho que é possível, né? Pessoalmente, eu acho possível, tá? Bom, eu já falei lá no início da cognição situada, da perspectiva enativista, então, além da teoria dos sistemas dinâmicos, algo que leva a questionar o localizacionismo é a ideia de que nós justamente somos seres que estamos sempre agindo corporeamente no mundo, nós somos seres de ação, né? E por isso o nosso cérebro ele está sempre se reorganizando, até o Maturana e Varela falavam em autopoieses, né? O corpo e o cérebro estão sempre se auto-organizando para responder às demandas do meio, né? E isso, alguns psicólogos já nos anos 60, como Gibson, começaram a afirmar que mesmo a percepção humana dependia do movimento humano, né? Das ações e do movimento humano, e não havia percepção independente de movimento, o que é bastante contrária à ideia de percepção dos modernos, por exemplo, né? Bom, eu não vou me estender, aqui eu já falei bastante, mas, então, na filosofia dá para concluir que não só o cérebro é social, mas a mente é social, né? Um dos biólogos que defendeu muito o cérebro social foi o Robin Dunbar, né? E ele tem alguns artigos também ali dos anos de 80 para 90, né, 1980, 90, que justificam por que o cérebro é social, e a gente, a partir disso, pode também dizer que a mente é social, a mente humana é social, né? E o que isso exatamente quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos sempre voltados, a maior dor, tanto corpórea quanto mental, se é que dá para dividir essas coisas, não dá, né? É uma coisa só. A maior dor que nós podemos sentir é a dor da separação social, né? Então, existem alguns experimentos que isolaram pessoas durante vários dias, né? E essas pessoas praticamente enlouqueceram, ou seja, elas começaram a demonstrar comportamentos de pessoas que não conseguiam mais viver, ou seja, até a autoagressão começou a ocorrer, né? Então, por quê? Porque nós estamos inatamente também, pelo nosso desenvolvimento de criança e adolescente, nós estamos programados para socializar. Então, nós estamos programados para olhar para os indivíduos, para identificar indivíduos, identificar comportamentos, lembrar das nossas interações sociais, né? Para nos relacionarmos afetivamente com as outras pessoas, para vermos emoções nas outras pessoas e nos emocionarmos com elas também, e também com outros animais. Então, nós somos seres sociais e o nosso cérebro é um cérebro social, tá? E, além disso, por causa disso, nós desenvolvemos, ao longo da evolução, uma capacidade de ler a mente alheia e ler as crenças falsas dos outros também. Eu não vou me
deter demais nisso, porque eu acho que eu já estou com 40 minutos, né? Eu não quero me estender demais. Mas eu tenho alguns artigos também escritos com o Ricardo Pereira, que foi meu orientando de mestrado, e tenho colaborado com ele até hoje, né? Em que nós explicamos o que seria a teoria da mente e por que ela é tão importante hoje para as investigações cognitivas. Bom, então vocês vejam, uma das discussões atuais é a discussão se chimpanzés também sabem teorizar, mentalizar acerca da mente alheia e se eles são também capazes de atribuir crenças falsas ao... É interessante, né? A maior dificuldade é a atribuição de crença falsa aos outros, né? Ele acha que eu escondi as bananas atrás da árvore, mas, na verdade, eu escondi embaixo sei lá, da rocha mais adiante. Então, assim, a atribuição de crenças falsas é muito importante para o jogo social e para haver o engano social, né? E por isso que é tão importante a discussão sobre quando, evolutivamente, quando que os animais começaram a atribuir crenças falsas uns aos outros, né? Entre os mamíferos, principalmente. Bom, então, encerrando, a filosofia naturalizada, né, que acompanha as outras ciências, ela tem que pressupor, do meu ponto de vista, principalmente o inatismo. E pressupor o inatismo é entender que nós somos geneticamente determinados. E nós temos entre nós, seres humanos, nós somos 99,9% semelhantes entre nós geneticamente. É claro que depois existe a questão cultural, que óbvia também é algo extremamente relevante, acerca da qual eu não falei muito hoje, né? Que eu queria assim mostrar o diferencial de uma filosofia naturalizada, né? Mas a base genética ela é muito semelhante em todos os seres humanos, né? Então, a maior parte do que nós somos geneticamente é semelhante, né? E além, então, do inativismo, nós temos que, para fazer uma filosofia naturalizada que leve em conta as ciências cognitivas e as neurociências, nós temos que também entender as novas neurociências, as novas ciências cognitivas e a neurociência social que levam em conta o enativismo e as teorias da cognição corporificada. Tá? E com isso nós somos capazes, como filósofos, de tratar tanto de temas clássicos da filosofia, quanto de experimentos recentes que se fazem em laboratório. Né? Tá? Bom, e algo assim, que eu gosto de enfatizar muito, além do localizacionismo, que a gente tem que criticar, né, de uma forma, pelo menos da forma dogmática, como ele se apresenta, é importante, para mim, de um ponto de vista metacientífico e semântico, entender que processos neurológicos, eles complementam ações sociais, né? Eles não são nunca independentes de ações sociais, e quando a gente está pensando os processos neurológicos, de cognição, de compreensão, processos semânticos, linguísticos, né, conceituais, a gente tem que sempre levar em conta que esses processos são parte de uma cadeia causal. Dessa cadeia causal participam comportamentos sociais, ou seja, participam sistemas da vida social, tá? E isso pode, assim, às vezes parecer trivial, mas não é quando se faz uma filosofia naturalizada ou uma neurociência social. Era isso. Então, agradeço muito pela atenção. Deixa eu ver aqui. Ela.
Obrigado, professora. Novamente, agradeço. Muito interessante mesmo, mais que interessante, instigante a palestra, a gente agradece. E como a gente combinou, agora a gente vai para o segundo momento das questões. Tudo bem para você, professora Sofia? Sim. Então, você deve estar escutando aqui a chuva, né? Pois é, com chuva aí e com chuva aqui, a gente conseguiu manter a conexão. Então eu lamento uma hora, eu acho que então ficou muito baixo, mas que bom que vocês avisaram. Sim, foi por conta do microfone, mas tudo resolvido, tudo certo. Obrigado. Bom, então, vou abrir para questões aqui, inscrições. Quem gostaria de fazer uma filosofia? Questões, comentários? Posso fazer também? Pode. Bom, já. Vou vir aqui na frente, professora. Isso. Olá, professora, tudo bem? Olá, boa tarde. Levanta para cá, eu vou olhar para ela lá, ela olha para mim aqui, vai ser uma troca atravessada, né? Eu acho interessante essa discussão, e eu não posso deixar de pensar, assim, não vai ser mais ou menos, não é bem uma pergunta, vamos ver se vai sair uma pergunta, né? Eu não posso deixar de pensar, professora, como que as neurociências, eu estudei um pouquinho no meu doutorado, quando eu estudei linguagem, metáfora e teorias cognitivas, né? Eu não posso deixar de pensar como muito do que tem se dito hoje, através dos estudos das neurociências, da antropologia, que usa estudos de cognição, também da psicologia cognitiva, como que essas ciências e o arcabouço filosófico que tem junto, né, como que elas acabaram justamente dando uma explicitação científica para algumas estratégias e para algumas explicações que a fenomenologia falava sobre a mente, né? A fenomenologia no século XX, pensando, né, aquelas experiências, imagina, num jogo, né? A gente está jogando vôlei, jogando futebol, alguém levanta a bola e você vai lá e corta e ninguém se comunica, mas existe uma conexão tão grande que a gente tem, né? E a fenomenologia já falava sobre isso, né? Como se a nossa mente ali estivesse funcionando junto, e a gente não precisa, né? A gente não precisa falar, né? Emitir uma proposição, então a gente não vai representar no sentido clássico, platônico, né? O que tem que ser feito, não dá tempo para ser feito, né? Então eu queria, de repente, ouvir, né, a professora falando sobre como que, isso talvez retorne um pouquinho para aquele início da fala da professora, como que essas pesquisas, né, podem questionar alguns pressupostos clássicos, né? A professora até citou a noção de representação moderna, ou mais precisamente, a noção não é representação, a noção de inatismo moderno, né? O inatismo moderno é diferente do inatismo das ciências cognitivas atuais, né? Mas é um inatismo também, e ele mostra como que justamente aquele problema do inatismo moderno é um problema sério, e o inatismo atual, ele justamente dá um jeito de pensar isso de um jeito diferente. A noção de representação clássica platônica, ela é problemática, né? Mas a noção de representação que aparece dentro das ciências cognitivas, ela sai desse registro platônico, né? A noção de mente, como a gente tem a noção de mente clássica, moderna, solipsista, ela é problemática. E justamente a noção de mente que aparece nas ciências cognitivas, ela sai disso. E, ao mesmo tempo, mantém uma noção de representação, entre aspas, uma noção de inatismo, entre aspas, talvez, tem que pensar ali, uma noção de... eu falei inatismo, representação, enfim, né? Parece que... de mente, né? Eu diria que é muito interessante e gostaria de ouvir a professora falar algo mais nessa direção, talvez. Obrigado. É o Henrique que falou? Daniel. Daniel. Desculpa, foi o Daniel, isso. Tá. Bom, obrigada, Daniel. Então, as novas ciências cognitivas, os teóricos, aí vocês têm o Alvanoe, né?
além do Varela, vocês têm depois o Andy Clark e o Howe e outros. Bom, os novos teóricos das ciências cognitivas, eles afirmam que eles se inspiraram na fenomenologia, né? Principalmente em Merleau-Ponty. Tá? Eu li um pouco Merleau-Ponty, não vou dizer que eu li muito. E eles próprios também confessam, na maioria dos livros, que eles não são especialistas na tradição fenomenológica. Né? Depois tem outros, tem uma revista de fenomenologia e ciências cognitivas, editada, se eu não me engano, na Irlanda, mas também na Europa, que faz essa vinculação, né? De formas bem variadas. Né? A questão é a seguinte: a tradição realmente existe nos textos, por exemplo, de Merleau-Ponty, né? A fala sobre o corpo, então, acerca da centralidade do corpo e do movimento do corpo para a percepção, por exemplo, né? E para a cognição, para a linguagem, comunicação. Né? Então, dá realmente, são feitos realmente paralelos, né, entre as novas ciências cognitivas e a fenomenologia do século XX. Embora isso aconteça, o que eu percebo é que muitos conceitos que estão sendo usados hoje, você mencionou representação e outros, eles estão sendo redefinidos, né? Então, experiências fenomênicas, né? Eles estão sendo redefinidos. Então, eu não sei se... Eu acho que muitos fenomenólogos não concordam com o discurso de muitos cientistas cognitivos, porque justamente os conceitos são usados, às vezes são as mesmas palavras, mas as definições são diferentes, né? Os usos são diferentes, né? E, em grande parte, porque as ciências cognitivas prezam muito a investigação empírica, a investigação experimental. E muitos fenomenólogos, e isso eu posso falar assim, por experiência pessoal, não querem colocar as pesquisas científicas experimentais no centro da discussão. Né? Essas não seriam, não poderiam ser fundamentais para uma argumentação filosófica, como acontece, de fato, nas ciências cognitivas. Né? Então, eu diria o seguinte, que embora algumas afirmações fenomenológicas sejam semelhantes a algumas afirmações das novas ciências cognitivas, há uma discordância metodológica, tá? Em relação a como alcançar as verdades que se está buscando acerca do ser humano. Né? E eu diria que, por exemplo, a fenomenologia, embora o Husserl, né, falasse em a priori, ainda falasse em a priori e ideias, né, nós não temos ali uma defesa do inatismo, né? Nós não temos do inatismo genético. Né? Então, a fenomenologia também se opõe a essas determinações, ela é mais culturalista, com certeza, né? As determinações culturais são muito mais fortes para o fenomenólogo, né, do que as determinações genéticas, né? Do que as determinações genéticas. Então, há uma discordância em relação ao valor e à força e à importância, né, que se dá às descobertas genéticas, né, entre fenomenólogos e cientistas cognitivos. A questão da representação, nossa, essa discussão é muito longa, né? Os primeiros cientistas cognitivos enativistas, como Varela, diziam que não se deveria descartar a noção de representação. Né? Então, tem o famoso exemplo do Varela, do Maturana e do Varela na Árvore do Conhecimento, que eu gosto muito, um livro que eu gosto muito,
em que eles falam do submarino, né, em que a mente humana seria como o piloto de um submarino e que não precisaria saber que existem ilhas, recifes, obstáculos fora do submarino. Então, a mente humana não precisa saber exatamente a realidade última dos objetos externos, né? A mente humana apenas precisa receber sinais, por exemplo, estão fazendo, né, misturando um pouco as analogias aí, sinais por meio de um radar, né? E reagir aos sinais de radar, tá? De forma correta, de forma a não bater, né? A não se machucar, né? A não estragar o seu exterior, né? No caso do submarino, seria como o corpo humano. Né? Então, bastaria isso para agir no mundo, certo? E você não precisaria representar o mundo fidedignamente, de forma realista. Né? Eu acho essa um tipo de realmente uma analogia, né, entre a mente e o piloto do submarino e tudo e os vários componentes, né, dessas duas cenas, né? Então, eu acho muito boa essa analogia que eles fazem e eu acho bastante correta as conclusões, bastante corretas as conclusões que eles tiram, né? Mas o Andy Clark vai dizer mesmo assim que a gente poderia salvar a noção de representação se a gente redefine, né? Dizendo que representação é o que acontece num circuito neuronal determinado. Mas veja, é uma redefinição muito longínqua, né? Das definições cartesianas ou dos modernos, né? Das definições de representação dos modernos, que era um pouco imaginística, né? Nós temos algumas definições imaginísticas. Bom, eu não quero me... Bom, vou deixar vocês continuando aí, não sei quem tem mais perguntas. Sofia, é o Ederson aqui novamente. Só para Oi. avisar, te incomodar de novo, mas quando você fica com o microfone perto da boca, fica muito melhor para a gente, tá? Só para vocês te avisar. conseguiram Então, adivinhar o que eu estava falando? Não, deu para ouvir, a gente aumentou Tá. o volume aqui, mas a Tá. qualidade do som fica melhor Eu me para a gente. entusiasmei e esqueci. Tá. Não, mas tá ótimo, deu para ouvir Tá. sim. Só se você puder ficar desse jeito que está agora, para a gente ficar melhor, só para te avisar mesmo, tá bom? Certo. Obrigado. Só para, não sei, acho melhor te apresentar, então agora quem fala é o professor César, vai fazer uma pergunta. Olá, professora Sofia, boa tarde, muito obrigado pela palestra. Assim, eu compartilho muito das suas ideias aí a respeito do uso de dados científicos das ciências cognitivas para abordar questões filosóficas. Eu acho que essa é uma metodologia muito produtiva, que pode lançar a luz sobre uma série de problemas que a gente tem lidado há muito tempo na filosofia sem conseguir avançar, e acho que a gente pode conseguir avançar nesses problemas usando dados das ciências, como você tem apresentado, das ciências cognitivas. Né? Mas eu podia perguntar alguma coisa sobre isso, mas eu vou perguntar da coisa que mais me deixou encantado na sua apresentação, que foi o fato que você trouxe de que vocês têm um eletroencefalograma aí na Unicinos, né? No departamento de filosofia, que vocês usam isso, né, para fazer investigações, né, de questões empíricas que podem lançar a luz sobre problemas filosóficos. Então, a minha pergunta é muito prática, né? Como assim, não é parte da nossa formação como filósofos, né, desenvolver experimentos empíricos. A gente não tem essa formação. Também não é parte da cultura das universidades imaginar que os departamentos de filosofia possam ter laboratórios, possam ter equipamentos caros para fazer experimentos. Né? Como é que vocês conseguiram fazer isso na Unicinos? Assim? Tanto pelo lado de suprir lacunas de formação dos filósofos, né? A gente não tem informação para isso. Como é que vocês correram atrás para aprender a usar esses equipamentos e tal. E pelo lado assim, de convencer a administração, o ensino de uma universidade privada, né, diferente aqui das federais, mas enfim, acho que também foi um desafio convencer a administração para colocar dinheiro nisso. Então, obrigado. É César, né? Muito obrigada, César. A primeira pergunta
A segunda é como eu consegui convencer a universidade. A primeira, a administração. O primeiro é sobre os desafios que vocês, Os desafios como filósofos, uma vez que a gente não recebe formação como filósofo para fazer experimentação. A gente não tem essa formação. Tá bem. Eu tô, assim, nós passamos por muitos percalços, né, César? E, inclusive, agora nós estamos mudando um pouco o laboratório e iniciando uma cooperação com a Universidade de São Paulo, tá? Então, uma parte nós vamos migrar para São Paulo, tá? Mas o que aconteceu? Quando eu entrei já na Unicinos, em 2009, me pediram para pensar como tornar a filosofia mais experimental. Imagina, né? Eu tinha alguns colegas, incluindo o meu colega e marido, Adriano Brito, né, que já tinham a pretensão de mudar a filosofia. E eu já tinha muitos anos, até como admiradora dos empiristas e dos empiristas lógicos, enfim, e do Quine, né? Eu tinha a ideia de trabalhar junto com cientistas, né? E eu fui pesquisando, aí eu fui zapeando, eu fui pesquisando e descobri laboratórios norte-americanos, né? E imitei. O que a gente faz melhor como ser humano, né? Imitar, né? Só que às vezes a gente faz bem, às vezes não, e às vezes a gente enfrenta empecilhos e insuperáveis, né? Outras vezes não. E o que eu fiz? O que nós... Bom, eu montei um projeto com alguns colegas e com alguns alunos de mestrado e doutorado para comprar esse aparelho de eletroencefalografia que eu vi sendo usado em alguns laboratórios norte-americanos e que estava sendo desenvolvido por um outro laboratório no Oregon, por uma equipe de engenheiros e tal, que estavam elaborando esse EEG especificamente, e é muito amigável. Então, é um EEG que se presta manipulado por pessoas bastante leigas, né? Eu fui lá no Oregon em 2015 fazer um curso, né? E tinha gente de todas as áreas, né? Todas as áreas fazendo o tal do curso. E aí a gente foi, assim, educado, ou seja, nós recebemos algumas conferências, e foi muito interessante porque eles mostraram que pouco tempo antes, nos anos 70, 80, os engenheiros norte-americanos tinham que trabalhar com 2 ou 3 eletrodos apenas, alguns hospitais ainda trabalham com poucos, e fazer os cálculos manualmente, acredite ou não, tá? Então, em poucas décadas, o EEG se tornou algo que muita gente pode manipular, tá? É claro que isso exige dedicação no sentido, alguns dos nossos alunos de mestrado e doutorado se interessaram e começaram a estudar, e nós chamamos engenheiros para dar aulas para os filósofos, tá? E alguns dos engenheiros ou tinham formação de filosofia ou gostavam muito também de discutir com filósofos, né? Isso é interessante em Porto Alegre ali e na Serra Gaúcha. Então, a gente começou a ter um diálogo com pessoas, alguns engenheiros, alguns psiquiatras, psicólogos, né? E começamos a aprender. Aprender é uma satisfação grande, né, que a gente tem como ser humano, né? Então, nós começamos a aprender de tudo, o que é um sinal, o que é um sinal evocado, e começamos a ter acesso a manuais, né? O próprio manual do software, outros manuais, e começamos a imitar experimentos não muito complexos de artigos científicos, né? Sobre, por exemplo, teoria da mente, crenças falsas, etc., né? E foi indo. A lógica foi importante, então alguns alunos se interessavam por lógica, acharam interessante também trabalhar esses temas, né?
mas sempre tem limitações. Mas, além das limitações, é muita coisa para ser investigada e não é tão difícil. Por exemplo, estatística. Alguns dos nossos alunos tiveram aula com as psicólogas que usam software de estatística e ensinam os alunos a fazer, a ler dados de uma forma estatística. Então, os alunos aprenderam na psicologia a ler os dados de forma estatística, né? Claro, plotando, né? Porque existem softwares, ou MATLAB, ou SP, né? Que fazem a plotagem dos dados, né? De forma estatística. Então, claro, também é amigável. Hoje em dia, tem software amigável também para fazer os gráficos estatísticos, né? São muitas frentes, eu própria não domino todas, assim, de forma rápida, né? A minha formação é muito filosófica, né? Mas eu consigo auxiliar, porque como eu tenho uma forte formação em filosofia da linguagem, filosofia da mente, e tenho assim uma vontade muito grande de trabalhar interdisciplinarmente, né? Então eu acabei incentivando muitos alunos, né? E então digamos assim que o aluno que mais conquistou espaço nessa área até agora foi o Ricardo Pereira, que depois foi para um doutorado na Austrália, trabalhou com o Howie, que é um cara que trabalha com cérebro bayesiano, né? E lá tem um grupo multidisciplinar de neurociências, né? De filosofia das neurociências, enfim, então tem gente de várias áreas trabalhando com ele no laboratório. E o Ricardo, quando ele voltou da Austrália, terminou o doutorado, agora ele está no Rio Grande do Sul, ele me dizia, Sofia, nós não temos aqui na Austrália o que eu tinha na Unicinos. Então, assim, até hoje ele é um fã do nosso laboratório, né, o Ricardo. E outros, né, o César Moira, que participou bastante, teoricamente, né, trabalhou com a filosofia do Carothers, lá dos Estados Unidos, e com Fodor, e com Prince, né. Nós temos outros também que, agora tem um se formando, o Maurício, trabalhando com isso, o Matheus Dalpupo se terminou mestrado e escreveu sobre teorias da percepção, experiências com percepção na área de ciências cognitivas, o Gabriel Jung do Amaral, que também escreveu uma excelente dissertação sobre teorias da consciência, onde ele usa vários experimentos sobre a consciência, mas esses nós não reproduzimos, né? Então, tem experimentos que é difícil reproduzir, tá? E do ponto de vista institucional, nós recebemos apoio para fazer algo multidisciplinar dentro das ciências humanas, tá? Mas eu diria, assim, que dentro da filosofia tivemos resistência, sim, né? Então, muitos colegas filósofos não entenderam o que nós estávamos fazendo ou não concordaram. Assim, eu não posso querer conquistar o consenso total, né? Isso é absurdo, eu querer um consenso sobre o que é filosofia e o que é uma atividade filosófica, né? Mas, enfim, então existe isso sim, às vezes, resistência de considerar a filosofia de jaleco, né? Filosofia. Então, tem gente que diz, não, isso não é filosofia, né? Mas tivemos apoio para o multidisciplinar, e agora estamos mudando e expandindo para a Universidade de São Paulo. Tem gente, comentários? Professor Helder, por favor. Não, o microfone está aqui, então, se você puder falar aqui. Se apresente, por favor. Boa tarde, professora Sofia. Eu não entendo nada de neurociência, de cognitivismo, de etc, etc. Eu sou da filosofia e milito mais ou menos na área da ética, da filosofia prática. Mas tem um detalhe aí que a senhora falou que me interessou muito, e que a gente
para recepcionar as descobertas das ciências, e eu acho que isso é que faz a interdisciplinaridade, a gente não precisa exatamente ter o aparelho, o militar naquele aparelho. Vocês já fazem isso e eu estou recepcionando esse saber. Onde eu quero chegar? Eu nem sei mais ou menos onde eu quero chegar, mas me deu um relâmpago aqui, um lampejo, como a gente diz aqui, para a gente pensar um pouco nas nossas políticas de socialização ou ressocialização. Tem um determinado momento em que a senhora diz que nós somos muito parecidos do ponto de vista genético, 99 ponto não sei quanto, 99,9, né? Sempre. Mas que também a socialidade tem um impacto muito importante. Aí eu precisaria fazer esses cálculos ou pensar e etc. Nem precisa, né? Então, quando o nosso sistema de punição, ou o nosso sistema de penitência, né, que penitenciário é um lugar de educação, ele segrega o sujeito, de pronto, pelo resultado das suas pesquisas, de pronto ele não vai se ressocializar. Tá? Ele terá uma dificuldade infinitamente maior. Por isso, eu não sei se tem uma ressonância dessas pesquisas com algumas teses e algumas políticas de ressocialização não ligadas ao aprisionamento. Você percebe? Quer dizer, por quê? Porque esse sujeito, provavelmente, pela questão social, ele tem muito mais possibilidade de não repetir ou de voltar a uma socialidade positiva, não afastado da própria sociedade. Né? Então, me parece que a BIM foi muito interessante porque me deu, não sei se exatamente um argumento, mas um caminho para se pensar em medidas de socialização que não seja exatamente a privação de liberdade. Helder, né? Muito obrigada, Helder. Tu sabe que eu coloquei num dos slides, mas eu não cheguei a falar a respeito. Tem um autor, o Matthew Lieberman, que ele tem um livro que se intitula Social, e ele tem vários artigos sobre neurociência social, inclusive fazendo uma história, porque é muito recente essa área, né? Então, ela tem uns 20 anos só, né? E ele, no livro esse dele, Social, é um psicólogo norte-americano, ele sustenta que seria muito importante as crianças na escola aprenderem sobre o cérebro social, porque isso daria a elas condições de entender melhor a si próprias e entender melhor como se relacionar com os outros, tá? Bom, começa por aí. Além disso, ele também tem vários capítulos sobre a dor social, mostrando a possibilidade, assim, como a segregação e a discriminação social, como elas podem afetar as pessoas, né, profundamente, né, então tornar as pessoas desde amarguradas até suicidas, né, e então isso é gravíssimo, né, então a sociedade tem que sempre estar, as instituições, os governos, eles têm que sempre levar muito em consideração a nossa exigência de estar socializando constantemente, né? Por isso a pandemia foi algo muito difícil e perigoso, né? E todo mundo que defendia que a gente ficasse online apenas, eu dizia, não, espera aí, todas as teorias que eu tenho estudado diziam o contrário, que a gente não pode ficar apenas no ambiente virtual, né? Nem a criança para aprender e nem nós adultos para viver, né? Então, você tem toda a razão, ou seja, você está pensando no sistema, acho que prisional, de punição também, né? É óbvio que, então,
você apenas separar pessoas do convívio social, você não ajuda nada a sociedade, né? Você tem que, obviamente, às vezes, isolar certas pessoas que são perigosas, porque elas, às vezes, até têm uma disfunção neuronal, né? Alguns psicopatas, ou são agressivas, alguns têm agressividade por tumores, né, no cérebro, então, ou também por disfunções neurológicas desde o nascimento, né, que tornam as pessoas violentas, né. Então, assim, é necessário uma certa privação de liberdade para algumas pessoas por causa do perigo de violência e de outras pessoas ficarem machucadas, né. Mas, mesmo assim, a sociedade tem que pensar muito bem isso, né? Ela tem que criar ambientes que permitam a ressocialização. Se são pessoas associais, algumas podem aprender a ser sociais, né? Não, algumas não, isso a ciência também diz, né? Tem pessoas cujo cérebro as impede de serem sociais. Então, só se no futuro eles criarem algum tipo de operação que permita alterar o cérebro dessas pessoas, né? Mas, então, eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que todo o sistema punitivo social ele tem que ser repensado, né? Porque ele realmente tem que socializar. O isolamento é o que mais cria agressividade nas pessoas. Cria dor e cria agressividade, né? Então, é óbvio que o isolamento não é a solução, né? Não é a solução, né? Embora ainda a gente continue fazendo isso com muita gente, né? Mundo afora, né? Lamentavelmente, né? Em todos os países. Eu acho que tem uns um pouco melhores que outros. Eu estava vendo alguns sobre as prisões escandinavas e eu já vou sair. Não tem problema, fechou, nós estamos trabalhando aqui. Aqui o pessoal entrou aqui, desculpe. Então, eu acho que era isso, Helder. Obrigado, Sofia. Estou vendo que você já talvez está sendo requisitada aí, eu não sei. Eu acho que a gente já abusou demais também do seu tempo. Eu não sei se talvez mais uma questão, ou para você encerra, o que você acha? Não, tudo bem, pode ser. Mais então, uma, não tem problema. A gente não abusar tanto do tempo da professora Sofia. Isso, tem uma questão, o pessoal está avisando que tem uma questão no chat. Deixa eu olhar aqui, que eu não olhei aqui. Pode ler, porque eu estou um pouco longe do computador aqui, ou eu leio aqui também. Deixa eu ver. Eu posso ler. Tem uma da Lavínia aqui. É isso? Essa questão é que a ética contribui considerável para as neurociências na investigação sobre questões culturais. Como desassociar as questões sociais das questões biológicas? Eu acho que é essa a questão. Não sei se eu falei certo, Lavínia, qualquer coisa. Se você quiser usar... A Lavínia não quer falar um pouquinho? Lavínia, se você quiser usar o microfone, fica à vontade. Para melhorar a questão. Não? Acho que... Eu não sei se meu microfone está funcionando. Eu estou em um ambiente com muito barulho também. Pode falar, Lavínia. Obrigada, professora, viu? Aguardei bastante por essa sua apresentação. Inclusive, eu sou leitora, eu não vou dizer assim estudiosa, porque fica um peso ainda muito grande, né? Ainda sou muito primária dentro da área da neurociência, que eu acho um tema assim muito fascinante e que, de alguma forma, vai quase em contrapartida a muitos pensadores da filosofia. Mas eu estava vendo o professor Helder, meu querido professor Helder, né? E eu aproveitei o momento que ele estava falando para eu escrever um pouquinho sobre ética, fazer só uma reflexão dizendo sobre a contribuição da ética para a neurociência, né? Que dentro do campo das culturas e dentro do campo social é praticamente impossível desassociar o estudo da neurociência da ética. Mais uma questão assim que me deixa intrigada dentro do campo da pesquisa da neurociência é como desassociar as questões sociais das questões biológicas, né?
se existe algum estudo mais aprofundado ou um autor específico voltado para essas questões. Obrigada e um grande abraço a todos os meus queridos professores que estão aí no auditório. Obrigada, Lavínia. Olha só, eu diria o seguinte, Lavínia, que o que eu tento fazer é o contrário, ou seja, eu tento associar cada vez mais as questões biológicas às sociais, embora existam muitas discussões ao longo de todo o século, tanto XIX quanto XX, né, na filosofia política e etc., na ética, sobre essa, né? Você tem ele, o Edgar Morin, por exemplo, que é um que eu trabalhei o tempo, discutindo até que ponto o ser humano deve se desvencilhar das suas raízes biológicas para conseguir superar a sociedade primitiva, né? E chegar numa sociedade mais humana, assim, mais justa, né? E nós temos, claro, também na psicanálise. Na psicanálise, Freud, embora ele levasse muito em conta ali a nova neurologia, né, a nova psiquiatria, a psicologia que estava nascendo, e fosse, então, um cientista também, o Freud tinha a pretensão de permitir a superação de instintos básicos biológicos pelo ser humano, né, por meio de terapia, né? Então, havia, durante todo o século, eu diria que no século XIX foi um problema muito recorrente, esse problema da relação entre o ser humano social, cultural e o ser humano biológico, e muitas vezes os teóricos contrapunham uma coisa a outra. Eu diria que no século XX, principalmente na segunda metade, o que se tenta é a unificação de biologia e ciências sociais, né? E as novas neurociências sociais são uma tentativa de unificar as teorias biológicas acerca do ser humano, a teoria evolucionista, as teorias são várias teorias da genética, né? Então, algumas teorias da genética, e as teorias sociais, sociológica, antropológica, filosófica, sobre o ser humano, né? E isso que muitos almejam hoje, ainda não foi feito, né? É como tentar unificar, por exemplo, a economia matemática com a economia social, né? Ou então, assim, não se tem ainda essa unificação. E ela é muito difícil, porque é super complexo. Por isso que nós não temos ainda previsões, né? A gente não consegue prever o comportamento econômico facilmente, e a gente não consegue prever o comportamento social, nem usando as neurociências. Então, ainda é algo que está sendo feito. Mas eu acho que é um desafio muito interessante a unificação, e não a dissociação. Né? E você tem razão, é algo interessante. Vocês conhecem os experimentos do Libet nas neurociências, que, na verdade, levam à conclusão de que não existe liberdade, né? Então, e tem um outro filósofo, o Noll, que é um carioca que também trabalha nos Estados Unidos, eu acho que é José Noll, e ele tem várias pesquisas sobre ética, sobre as emoções éticas no cérebro, né? E então ele tenta identificar as emoções que estão envolvidas nas nossas ações éticas, morais, sociais, né? E essa vinculação, às vezes eu acho que é mais fácil do que em outros âmbitos da cognição e da linguagem, essa vinculação ética da neurociência com as ciências sociais. E é muito interessante, mas há muita discussão que não foi ainda terminada, eu acho que está em curso, né? A discussão, por exemplo, sobre liberdade. Eu sou bastante cética em relação à liberdade mental, mas é uma discussão em andamento, né? Acho que é isso. Obrigada, Lavínia.
Legal, Sofia. Obrigado novamente por tudo, pela palestra, pelas questões. Excelente, um debate muito interessante. Eu vou ter que encarnar aqui o Estraga Prazer pelo avanço do horário, mas eu agradeço todo mundo que esteve presente aqui no auditório, pelas questões também que os colegas colocaram aqui, promovendo o debate. Também quem está assistindo essa palestra ao vivo e online, e as pessoas que estão assistindo depois também. Né? Então, agradeço todo mundo pela participação e, sobretudo, a professora Sofia pela instigante e excelente palestra, que a gente teve o prazer aqui de presenciar. E fica o convite, então, para as próximas, que a gente continue conversando e tendo contato, que para a gente é uma satisfação imensa. Então, a partir de agora, Sofia, eu vou parar a gravação aqui. Bem, podemos parar. Muito obrigada, viu? Foi um prazer interagir com vocês e uma honra ter sido convidada para a aula inaugural do PPG, aí da PPG FIO, né? PPG Filosofia da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigada mesmo a todos vocês.